esteja com a paz do Senhor. Podeis tomar o assento, irmãos. Eu gostaria que o irmão aumentasse um pouquinho mais o microfone, por favor. Eu me sinto bastante honrada por estar aqui nesta tarde com os irmãos e diante de tantos amigos. Colina do Oeste, igreja que eu congreguei há quase 18 anos. Portal do Oeste, que foi a primeira igreja que congreguei aqui em Osasco. E Baronesa, que estive por lá por alguns tempos. Eu louvo ao Senhor, porque são 25 anos que congrego no setor de Osasco e 20 anos como pregador itinerante em todo o Brasil e fora dele. Cultos como esse faz com que não tenhamos nem vontade de falar nada. Só dá vontade só de curvar a cabeça e chorar. Temas como esse faz com que nós queiramos aceitar Jesus como Salvador cada momento. E quero agradecer primeiramente ao pastor desta igreja, o pastor Edson Lenha Verde, que estou tendo o privilégio de conhecer. Jesus o abençoe. Sou grato pela confiança, juntamente com a sua esposa, irmã Laíla. Sou grata, Deus abençoe vocês pela confiança, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês nesta casa, juntamente com todos os obreiros desta casa e as irmãs que aqui estão para ajudar. Deus os prospere, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Também quero agradecer a nossa irmã Ana, que tão bondosamente, gentilmente me convidou, juntamente com as suas companheiras, irmã Cristiane e irmã Viviane. Deus abençoe vocês na liderança desse círculo de oração e que cada ano seja mais próspero e que o Senhor venha abençoar vocês de grande maneira. Amém? Deus abençoe a todas as minhas amigas queridas que estão aqui, irmã Berenice de Perus e todas as minhas dirigentes, que estão aqui, apesar de eu estar na sede agora, mas não deixaram de ser minhas dirigentes. Que Deus abençoe vocês todas, que a mão do Senhor seja sobre a vida de todos os irmãos, sobre esse círculo de oração. Quero parabenizar vocês por mais este ano de vitória. Sei que muitas foram as tribulações passadas em um ano, mas vocês venceram. E o nome do Senhor está sendo glorificado neste dia. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém? Para nós ganharmos tempo, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. Eu quero dizer que meu coração ferveu com este tema. Esse tema tem uma profundidade muito grande. Nós não vamos tratar de todo o assunto que esse tema retrata, porque exigiria muito tempo para isso, porque é um texto muito rico. Mas eu quero pegar apenas o propósito, a razão pelo qual escreveu essa carta à igreja de Roma. Somente o propósito. E eu acho que é isso que nós precisamos levar conosco nesta tarde. Trazer em memória este propósito e guardar este propósito em nosso coração, porque ele é válido, foi válido para a igreja aos romanos e é válida para a igreja atual nesta tarde. Amém? Leiamos o tema. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O propósito desse tema é tratar em nós a vanglória, a soberba. E Paulo deixa bem claro à igreja aos romanos, a igreja de Roma, que a graça que lhe foi oferecida, que
que a salvação recebida não foi por mérito humano, não foi porque são bonzinhos, ou porque são santinhos, ou porque são merecedores. Então eu quero que você entenda que a graça que você recebeu do Senhor, e que graça é esta? A salvação em Cristo. Porque o Salmo 100, Davi deixa bem claro que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ele não nos escolheu porque somos bonzinhos, porque somos santinhos, porque somos amáveis e porque somos merecedores. Ele nos escolheu por causa da sua grande, eterna e profunda misericórdia. O que está acontecendo aqui nesta tarde é fruto da misericórdia, pelo qual ninguém deve se vangloriar. Nem o que prega, nem o que canta, nem o que rege, nem o que ora, nem o que trabalha, nem o que não trabalha. Ninguém pode se vangloriar, porque esta graça, ela nos foi oferecida pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. O texto que se inicia, porque fala sobre o futuro de Israel, que se inicia do capítulo 1, ele nos trata como galhos do jambuceiro que foi enxertado na oliveira. Aqui está falando que para que nós recebemos esta graça, Israel foi quebrado. Para que esta salvação, para que essa misericórdia chegasse até nós, o galho natural foi quebrado. Mas ele deixa bem claro que o jambuzeiro que foi enxertado na oliveira verdadeira não se portar fiel diante desta graça recebida, ou se portar com incredulidade, não valorizando a salvação que lhe foi dada. E Deus está te divertindo aqui nesta tarde, porque Ele não quer ouvir nunca mais da tua boca que você vai desviar, que você vai parar, que você vai entregar as suas responsabilidades por causa das problemáticas da vida. Deus não quer mais ouvir da sua boca tais palavras, porque isso é não valorizar aquilo que lhe foi oferecido e desprezar o valor daquilo que lhe foi oferecido. Para que você saiba o que foi oferecido, eu quero que você abra a Bíblia aos Romanos, capítulo de número 7. Quero que você entenda que o Senhor nos tirou da árvore natural, nos arrancou da árvore natural da qual nós nascemos e pertencemos. A árvore natural que há uma herança em pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Paulo também diz aos Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo diz que a nossa luta é contra demônios organizados em hierarquia, que manipula a cultura dos povos deste mundo. E essas hostes espirituais, e Pedro coloca bem colocado na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. E por que ele diz que fica ao derredor? Porque esses demônios são conhecidos numa linguagem mais popular como demônios familiares. E por que eles estão ao derredor? Ao redor, aqui ao redor, está o grupo, está os músicos. Isso aqui é ao redor deste púlpito. E a Bíblia diz que ao nosso redor
O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o tema e o livra. Pedro coloca o derredor, e o derredor nós vamos colocar esse derredor como o centro desse bairro. Aonde está o comércio? Aonde estão os pontos finais de ônibus? Ali no centro do comércio deste bairro. Ali é o derredor onde ele está. E a função dele, ele está ali procurando quem possa tragar. Ele não tem uma vítima certa. Ele não tem um crente específico para matar, derrubar. Ele procura, ele está ali à espreita procurando quem possa tragar. Então esse adversário, essas hostes espirituais, e hostes significa exército espiritual, significa legiões, falanges. Elas estão ali observando-nos somente. É por isso que na mesa do espiritismo ele engana as famílias que ali vão consultar os espíritos mediúnicos, e eles enganam tanto o médium como os familiares que vão ali consultá-los, revelando até segredos do morto, fazendo a assinatura do morto, imitando a caligrafia do morto. E por que eles conseguem fazer isso? Porque eles observam desde pequeno. Ele te observa desde o momento em que você foi dito está gerando, está grávida. Eles passam a observar, eles estão ali observando. É por isso que é muito comum, muitas vezes você está lavando roupa e você tem a sensação que passou um bicho, ou que uma sombra se formou na parede, ou que alguma coisa está ali, e quando você vai olhar não está ali. Não é nada. Quantos já passaram por essa experiência? Uma experiência muito comum. É ou não é? Mas o que eles estão ali? Para te fazer o mal? Sim, porque a Bíblia diz que ele é ladrão. E a natureza desses espíritos é fazer o mal. Assim como a natureza do leão é matar para comer, para se alimentar. Estão ali para fazer, mas eles estão ali à espreita, observando. E por que eles estão ali? Paulo diz, abre a Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo de número 7, ao versículo de número 25. Quero correr, porque não quero passar do horário, eu quero liberar as irmãs rapidamente. O que diremos, pois, é a lei do pecado? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência. Concupiscência é ganância, e ganância é não estar satisfeito com aquilo que Deus te dá. Mas o pecado desperta toda sorte de concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que eu faço não o aprovo, porque o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha
carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aleluia. Quero que você entenda isso que Paulo está dizendo. Dois crentes no jardim do Éden tomou a decisão de desobedecer a Deus. Na verdade foram tentados pelo diabo. Na verdade o diabo tentou, o diabo fez força, o diabo argumentou, o diabo testou, o diabo fez de tudo, mas a decisão de errar não foi do diabo, a decisão de errar foi deles. É por isso que eu costumo sempre dizer, o diabo pode te tentar, o diabo pode pôr um laço debaixo do teu nariz, o diabo pode te chamar para briga, o diabo pode provocar uma sedição, mas a decisão de errar não é do diabo, é nossa. Aleluia. Eles tomaram a decisão de desobedecer a Deus. Tomaram a decisão. E aquilo que Deus havia dito, que se comesse, tocasse no fruto, que o Senhor disse para não fazê-lo, morreria. E certamente eles morreram. Não morreram na carne, mas eles morreram para uma vida de tranquilidade, uma vida de comunhão, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de serenidade. Para esta vida eles morreram e passaram a viver então uma vida de condenação. Uma vida de condenação. Então eles viveram e morreram, porque quem vive uma vida de condenação está vivo, mas está morto. Porque uma vez condenado, o condenado não pode sonhar, o condenado não pode casar, o condenado não tem alegria, o condenado não tem felicidade, o condenado, aleluia, não tem festa, o condenado não tem liberdade. Então ele está vivo, mas está morto, porque a condenação já o matou. E assim nós herdamos, como se conhece hoje, esse casal de crente, aleluia, quando tomaram a decisão de errar, aconteceu lá no jardim um mistério que Paulo chama o mistério da iniquidade. Perderam o coração puro, perderam o coração santo, perderam o coração que mantinha a integridade, porque a Bíblia diz que eles andavam nu e não se envergonhavam, porque não havia motivo para vergonha, não havia pecado para se envergonhar. Eles perderam esta pureza, eles perderam esta santidade, aleluia. E este casal, ele gerou gerações, e a geração desse casal, as gerações desse casal chegou até nós, e nós herdamos isso que Paulo está dizendo em Romanos, herdamos no nosso DNA o pecado. Então não somos santinhos e nem purinhos como alguns imaginam que são. Por isso não há motivo para arrebitar nariz e andar de cabeça erguida, sem querer pisar no chão, porque ninguém é santinho e ninguém é limpinho e ninguém é purinho, não. Há dentro do nosso DNA
faz fazer aquilo que nós não queremos fazer, aquilo que nós entendemos que é errado. Nós temos consciência que é errado, mas nós fazemos e praticamos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Essas são as heranças que aí fora diz heranças hereditárias. Mas o que ele não entende é que esta herança não é a herança do papai, nem da mamãe, e nem do vovô. Isso foi lá no Jardim do Éden. Isso foi quando os nossos primeiros pais erraram e nós herdamos deles esta herança. Agora, uma vez herdeiro da maldição, nós nos colocamos em condenação. Vivemos uma vida de condenação. E a única forma de sermos livres foi o que Paulo está dizendo à igreja de Romanos. Aleluia! A única forma foi ter pegado, quebrado galhos naturais da oliveira e ido na árvore natural, lá na sua árvore natural, bem na articulação, cortar, tirar você de lá. Esta é a salvação de Cristo. Te tirou de lá e te enxertou na oliveira verdadeira. Numa raiz santa, numa seiva santa, pura, no qual demônios e no qual pecado e no qual morte não tem poder sobre ela. Aleluia. Foi Deus olhou você lá na árvore genealógica de sua família. Deus olhou para toda esta árvore e dentre elas Ele achou você como o dia em que Deus plantou uma vinha e Ele disse: plantei um solo bom, plantei semente boa, mas quando eu desci para ver tinha uva brava. Mas olhando ele mais de perto, ele viu que havia algumas uvas boas. E por causa das uvas boas, ele não destruiu a vinha. Aleluia. Deus olhou para a nossa árvore genealógica e Ele nos tirou de lá, Ele nos cortou na articulação. Ele não nos quebrou, não nos arrebentou, não nos arrastou. Ele foi na articulação e Ele foi lá e cortou, nos tirou da árvore natural. Aleluia. E nos enxertou na oliveira verdadeira. Para que possamos agora ter a vida da oliveira. Mas em João 15, João diz que o galho que foi enxertado, ele tem que receber de bom grado a vida que lhe está sendo oferecida. Porque se o galho enxertado não receber de bom grado esta nova vida, uma vida sem pecado, uma vida pura, uma vida santa, e esquecer, aleluia, apagar da memória aquela vida no pecado, aquela vida no erro, aleluia, da onde originalmente ele estava, mas receber de bom grado a vida que lhe está sendo oferecida, aleluia, ele vai dar fruto, vai ser saudável. Mas se não receber de bom grado, João diz que ele vem, corta e tira, mesmo que foi enxertado e esteja na oliveira verdadeira. Se você não tiver um comportamento merecedor desta graça, aleluia, se você não honrar esta graça que você foi chamado, se você não honrar esta fé que um dia, aleluia, lhe foi oferecida, esta salvação que chegou na tua vida, será cortado e lançado fora. E Paulo diz: se ele quebrou os galhos naturais, não pense que ele não fará com aqueles que estão enxertados. Oh, Riabácia, se ele não poupou Israel, vai poupar a nós. E Paulo diz aos Romanos 8: aquele que nem a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou
DNA, há uma herança. A lei do pecado está dentro de nós. E faz com que aquilo que nós não queremos fazer, nós façamos. Uma lei tão forte que faz com que os nossos membros guerreiem dentro de nós. E faz com que o nosso entendimento seja violentado algumas vezes. Porque acabamos de fazer aquilo que não queremos fazer, e falar aquilo que não queremos falar, e agir da forma que não queremos agir. Paulo diz: quem nos salvará? Mas aí capítulo 8 de Romanos diz: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto diz que se nós permanecermos nele, aleluia, não há maldição. Nele toda maldição é aniquilada. Porque também está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em João 15 diz que se nós permanecer nele e permanecer no amor dele, oh glória, nós vamos frutificar e seremos abençoados em nossas orações, porque aí tudo que pedir em oração, ele nos ouvirá e responderá e nos dará tudo que pedimos. Então eu quero que você entenda isso. Nós somos como este sal de fruta. E Cristo é como esta água. Cristo é esta água. Esta água chama-se a graça. Chama-se a misericórdia de Deus que nos alcançou, que nos envolveu por completo.